No primeiro dia a gente faz a apresentação do plano de ensino, e em seguida eu tenho alguns nomes que eu queria citar, uma breve trilha de conhecimento ao longo da história, alguns nomes importantes, pelas ideias que nos deixaram, né? Mas também dentro da disciplina de estudos sociais, eu queria propor, e aqui, desde o início, quero deixar assim bem aberto para a gente poder, para vocês poderem opinar, palpitar, pode abrir o microfone, a câmera e tal, pode escrever no chat também. A gente ainda está definindo como é que vai ser o retorno presencial. Eu não sei se essa disciplina se vai, qual que está a data prevista para migrar ou se vai ficar mais online. De todo modo, a gente está preparado aqui, né? E então eu quero que vocês tenham liberdade para a gente construir juntos, né? Mas uma proposta que eu quero lançar de cara, assim, é que a gente não fique simplesmente com uma lista de conteúdos a cumprir, né? Que isso aí a gente tem alguns assuntos que a gente tem que abordar, mas eu acho que dentro de estudos sociais é fundamental que a gente esteja conectado com o que está acontecendo mesmo agora, né? E por isso eu pensei da gente ter um momento de, talvez sempre no começo da aula, enfim, a gente define isso juntos, momento de comentar sobre as notícias mais recentes, o que tem acontecido, os fatos da semana, né? Para a gente poder ter esse momento de troca de ideias. E aos poucos, a partir das coisas que a gente lê, estudar juntos, a gente vai qualificando esse nosso debate, essas nossas opiniões, né? Então, eu até pensei em alguns temas assim que para mim são temas bem presentes na semana e não na semana, né, nas últimas semanas, né? Mas nesse momento eu quero, quando a gente fizer essas conversas, né, das atualidades, eu quero deixar aberto para vocês também trazerem temas, né? Então, bom, a turma está chegando, tem gente acho que não estava aqui ontem, mas que eu vou conhecer hoje. Eu vou fazer o seguinte, então, vou começar apresentando o plano de ensino, né? A disciplina, ela está disponível no ambiente virtual, imagino que vocês já estejam inscritos, né? Eu mandei aquele e-mailzinho comentando que nas primeiras 2 semanas não tem senha para se inscrever na disciplina, que é para facilitar a entrada de todo mundo. É uma disciplina super inclusiva, né? E deixa eu colocar então o plano, a gente conversa um pouco. Então deve estar aparecendo aí para vocês. O plano de ensino, aquela formatação, tal, são 2 horas de aula por semana, é pouquinho, mas vai dar para a gente fazer bastante coisa legal aqui, conversar sobre assuntos legais. Eu estou bem em sintonia com o professor Fábio, coordenador, né? Que é uma pessoa ótima. Inclusive, nós temos um interesse em comum, que é a literatura. A gente adora ler, né? No meu caso, eu, além de ler, me arrisco a escrever. E isso me lembra de que talvez a gente possa combinar leituras que não seja exatamente da emenda, mas leituras de formação cultural mesmo, para a gente trazer para debate e fazer as correlações, né? Eu estou à disposição para isso. Bom, a nossa emenda, resumidamente, né? Primeiro, apresentação assim, vista de helicóptero, né? Lá do alto. Então, o ser humano, né? Tópicos principais: ser humano, temos que falar do indivíduo e suas relações, né? Contatos e fatos sociais. Aí vamos falar dos grupos sociais, né? Família, a casa e a rua, né? Isso é muito importante, né? Essa coisa dos espaços públicos, né? Comunidade, organizações sociais diversas, né? Aí a gente entra na parte de cultura. Na verdade, vocês vão ver que esses temas vão se misturando, né? Produção de conhecimento, diversidade cultural, eu vou enfatizar isso, acho super importante o respeito à diversidade, né? Teoria crítica. Tem um projeto que eu quero apresentar para vocês que chama-se, eu estou batizando de A Cidade Fala, que está relacionado com a gente ter um olhar curioso e atento para aspectos da urbanidade, aspectos da cidade. Então, cada um onde estiver, eu acho que a maioria em São José dos Campos, mas se você estiver em outros lugares, a proposta vai ser a mesma, olhar para essas cenas do dia a dia, placas, né? E de repente tirar uma foto de algo que vocês achem relevante para a gente debater. Quem compõe o Brasil?
Então, quando a gente fala de Brasil, muitas vezes, esse eu considero um problema, a gente às vezes esquece da América Latina, né? Pensa o Brasil e o mundo, e esquece que o Brasil está inserido no contexto latino-americano. Eu quero trazer um pouco essa conversa, né? A família brasileira, diversidade dos povos indígenas brasileiros, história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Presença indígena, relações étnico-raciais no Brasil, então, Brasil contemporâneo. Direitos humanos, aqui é uma parte importante, né? Igualdade de direitos, respeito às diversidades, combate às violências diversas que a gente tem no país, questões e desafios sociais. E aqui, de fato, a gente vai construir junto essa parte, né? Que vocês vão trazer temas também específicos, mas de modo geral a gente vai abordar cidadania, democracia, ciência e tecnologia, até que ponto o avanço tecnológico está a serviço da sociedade como um todo ou de alguns. Então a gente vai ter esse olhar crítico sempre, né? A economia, globalização, inclusão social, modernidade líquida. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de modernidade líquida. É um termo que foi Sim, descrito professor. já, né? Então, é um termo que foi descrito por Zygmunt Bauman e que acho que traduz bem os tempos recentes, né, o século XXI, nessa rapidez das coisas. Então, hora está aqui, hora está ali, né? A gente até as coisas que a gente acha que são mais fixas mudam de repente, né? Aliás, eu vou falar para vocês que muitas vezes eu trago exemplos esportivos, futebolísticos, tá? Eu sou um cara que gosta de acompanhar essas coisas e ontem, por exemplo, um fato que me surpreendeu, surpreendeu o mundo, né? Foi a saída do Messi do Barcelona. E mesmo para quem não curte futebol, tem uma simbologia aí, é uma era, né? Que tá, enfim, que se encerra ali. O cara foi bem novinho lá para Barcelona, mora lá, enfim, criou toda a sua vida lá, 12 para 13 anos foi. E agora, com 21 anos de Barcelona, tá saindo. ah, o clube divulgou uma nota. Então, um dos caras assim, top do mundo e tal. E de repente acontece uma coisa dessa. Então, isso mostra que as coisas vão fluindo e existe mesmo essa liquidez, né? Até onde a gente não suspeita, né? Pô, se o Messi tá sendo mandado embora, pensa, imagina que mundo que a gente tá, né? Não tá fácil. Falar sobre qualidade de vida. Então, vou comentar a pandemia, é um tema que não tem como a gente não comentar, né? É importante que a gente fale os reflexos disso. De cara, eu já vou dizer para vocês, eu não gosto muito da expressão novo normal. Tem gente que fala assim, eu não acredito no novo normal. Por quê? Se a gente fala novo normal, a gente supõe que existia um velho normal. Eu acho que esse mundo já deixou de ser normal há muito tempo, se é que um dia foi, né? Então, eu questiono esse negócio de novo normal. Então. Mas aí vamos falar de saúde mental, porque nesses tempos em que a nossa convivência acaba sendo meio 2D, né? Uma parte do tempo, via tela, e aí, enfim, isso tem reflexos na vida da gente, na saúde mesmo, né? Segurança, sustentabilidade ambiental, debater sobre o papel do arquiteto urbanista no século XXI, falar de atualidade e perspectivas futuras. Ou seja, em resumo, a gente está abraçando o mundo, né? Essa que é a proposta. Interfaces para interdisciplinaridade, a disciplina abrangente envolve, como vocês viram, uma multiplicidade de áreas de conhecimento, especialmente nas disciplinas humanas, né? Mas a gente tem interfaces com várias disciplinas do curso. A gente considera a necessidade de percepção humana e social. Tem outro dia eu li em algum lugar, estava se falando sobre a necessidade de reumanizar, né? Inclusive sobre o Brasil, reumanizar o Brasil em momentos em que as opiniões estão tão violentas, tal. Então a gente tem que estar atento a isso, porque vocês vão trabalhar, vocês nunca vão trabalhar sozinhos, tá? Sempre vai ser uma organização, uma equipe, enfim. A produção em todas as áreas, mas na arquitetura muito fortemente, é uma produção social, né? Uma produção para um coletivo, né? Então a gente tem que ter essa atenção e essa avaliação crítica, né?
Aí coisas que a gente pretende fazer e trabalhar em vocês, que é compreender essas relações sociais, debater e dialogar os aspectos da sociedade, fazer análise crítica. Aqui é uma divisão inicial proposta desses temas todos que eu comentei, então agrupados em blocos, e a gente teria algumas aulas para cada um dos temas, né? Lembrando que eles se misturam um pouco às vezes, então não é tão definido isso, né? E é um pouco aquilo que a gente já apresentou. Direitos humanos, por exemplo, direitos humanos pode aparecer quando a gente fala da família brasileira, historicamente, nem todas as famílias tinham direitos iguais, nem todas as pessoas na família tinham direitos iguais, né? Por exemplo, a conquista do voto feminino é uma coisa que, num certo tempo, isso era visto como maluco, olha só. Então, essas coisas se misturam. Respeito às diversidades, eu sempre vou enfatizar as questões sociais, né? Aqui nessa parte final, eu gostaria de incluir temas específicos escolhidos em conjunto, que a gente possa, em conjunto, definir. E a proposta é sempre ilustrar os temas. Temos uma bibliografia, mas ilustrar esses temas com exemplos práticos do mundo atual, né? Inclusive notícias. Aqui é para informar só que a gente começa no modo remoto, mas temos uma perspectiva positiva e eu acho que até o fim do mês boa parte de vocês vai pelo menos começar a ser vacinado e isso é fundamental, né? Por mais que as coisas estejam melhorando, mas a gente tem que estar atento, né? Eu estou aqui absolutamente sozinho nessa sala no momento, por isso que eu estou tranquilo, sem máscara e tal, né? A avaliação do aprendizado, é, ela vai ser feita de modo contínuo. Isso eu quero abrir para vocês. Então, se vocês quiserem já começar a conversar sobre isso, né? Eu queria quebrar um pouco a ideia de prova, sabe? Então, sei lá, eu acho que é um pouco traumático. Aqui a proposta nossa é outra, né? O mundo vai se fazendo dia a dia, hora a hora. Então, eu acho que a gente podia. Isso é estudos sociais, vamos fazer desse jeito também, vamos construindo aos poucos, né? Então, uma produção de texto aqui, um trabalho em grupo, né? Um fórum, um debate sobre um tema, uma notícia, né? E a proposta que eu tenho veja o que vocês acham. Todas as atividades que a gente fizer, que sejam para envio de arquivo, enfim, para correção, que todas elas tenham um peso igual, né? Então, no final do bimestre, eu pego esse pacotinho de trabalhos e a gente faz a média disso. Isso é uma nota, avaliação do modo continuado aí do bimestre. Isso valeria 70% da nota, né? Porque os outros 30% vocês sabem o que que é, né? Certo? O que que é mesmo os 30%? ACI. Passei. ACI, Avaliação de Conhecimentos Integrais. Então, que no nosso caso justifica também, tranquilo, né? Inclusive eu serei convocado a cuidar de questões sociais, assim, que venham eventualmente a cair. Então, tá legal. Então seria 70% esse mix de atividades, tudo peso igual. A gente coloca na semana da avaliação bimestral, né? Todo fim de bimestre temos a prova, normalmente nas disciplinas tradicionais. E aqui a gente faz parecido, a gente pega no dia da avaliação, que for aquela semana de provas, e coloca uma avaliação, coloca um texto para vocês comentarem, ou, enfim, talvez algumas perguntas. Enfim, a gente vai montar uma atividade para ser feita naquela semana, né? Mas ela vai ter um peso igual das outras, né? Então, isso é importante ter em mente, porque às vezes tem umas pessoas que ficam assim, isso aí é tranquilo, não vou fazer nada, e tal, chega no dia lá, faço a prova e me viro. E não vai rolar isso porque a gente está espalhando, né, essas atividades. É justamente para poder trocar ideia, né? Eu quero a opinião de cada um de vocês é importante para mim, né? Eu acho que fica mais leve, fica tranquilo. Bom, então isso tudo que eu estou falando está escrito aqui, né? A nota do bimestre 1, 70% das avaliações nossas, 30% ACI, bimestre 2 mesma coisa, média final é a média das duas. Aqui, como bibliografia básica, caramba, teria 1000 coisas, né?
Eu comecei colocando Amorim, Barros e Machado, um livro chamado Sociologia Hoje, que tem uma, um ponto importante para comentar, né? É um livro recente e é um livro que nós temos em quantidade boa na biblioteca, tanto na central como na setorial das engenharias e arquitetura, né? Eu sei porque eu consegui negociar uma doação grande desses livros. Então, a gente tem acho que 20 exemplares para essa disciplina, que é uma coisa muito legal, né? Um livro rico, assim, vale a pena olhar. Aí tem outra sugestão de referência, o Boosting Ciência, Ética e Sustentabilidade, que é um livro que saiu pela editora Cortez em 2001. Não é muito fácil de achar, mas ele tem uma versão eletrônica, que vocês podem baixar gratuitamente, inclusive quem tem o Kindle. Eu não estou com o meu Kindle aqui, mas esse livro eu fiz assim, o download dele, e aí tem alguns trechos que eu vou comentar, né? Tem um livro que é indicado do Jag Júnior, Etnias e Culturas no Brasil. Esse livro é um livro antigo, clássico, e eu estou em contato, estou com esse livro há pouco tempo em mãos, e estou lendo e aprendendo um pouco, né? Aqui tem o Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Esse é o classicão mesmo, é um livro escrito há 100 anos, né? Mas tem lá, foi o primeiro cara que sistematizou a sociologia como método, então ele tem ideias interessantes. Então a gente vai pensar algumas coisas ali. Aí o Pécio Oliveira, Introdução à Sociologia, um livro bem didático, assim, fácil, que a gente encontra por aí. Como complementar, o Raymond Aron, que esse é uma bíblia, assim, é um classicão também, é um livro mais difícil, então a gente vai deixar ele meio assim, se precisar a gente vai lá, né? A Marilena Chauí, Filosofia e Sociologia, né? Sim, a filosofia entra um pouco na nossa conversa aqui, né? Como vocês vão ver daqui a pouco. Maria Cristina Costa, Sociologia também, livros didáticos, né? Friedrich Engels, não sei se vocês já ouviram falar ou têm familiaridade com Engels, mas a gente pode citar um parceiro dele, que esse com certeza vocês ouviram falar, que é o Karl Marx, né? Então era uma dupla infalível por um tempo aí, no final do século XIX, né? Segunda metade tal do século XIX. Então eles começaram a abordar diferentes temas, né? E tem uma questão metodológica também, estabelecer a dialética como método, ou seja, ver os pontos de vista divergentes, né? Dialogar. Aqui o Engels tem um livro, esse aqui vocês acham também o texto completo para baixar por aí, é um livro clássico, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Com tudo isso, eu acho que vai ser bem interessante a gente utilizar, independentemente de método remoto ou presencial ou híbrido, né? Eu acho que acaba sendo híbrido, porque eu queria propor mandar para vocês textos curtos no ambiente virtual. Aí fica acessível para todo mundo. A gente quer estimular a leitura, né? Então eu já tenho alguns separados, eu vou aos pouquinhos, né? Disponibilizando. E a proposta é que a gente trabalhe usando bastante o ambiente virtual, que aqui na Univap é bem rico, tem muitos recursos, eu quero explorar isso ao máximo. Para essa disciplina fica excelente, né? Tá? E isso inclui algumas notas de aula simples que eu vou preparando e tal, faço normalmente no Word e depois eu salvo para PDF, mudo para PDF para poder disponibilizar de modo mais certinho, né? E fica tranquilo para todo mundo baixar, né? Tá bom? E aí eu vou disponibilizando no ambiente virtual. Essa é a proposta geral. Então, Fábio, coordenador, Brossoli, o diretor. Essa é a ideia da disciplina, né? Stop share, deixa eu ver como nós estamos de público. Acho que ontem tinha umas 15 pessoas. Tem a impressão que deve ter duas carinhas novas aí. Carinha não vejo nenhuma, né? Porque vocês estão com a janela fechada, mas enfim. Tá, então esse é o panorama geral, né? Agora, para a primeira semana, eu tenho um texto, na verdade, uma lista de nomes para a gente conversar um pouquinho. Mas agora eu acho que a gente podia abrir um pouco aquele momento fórum, momento debate sobre
o que está acontecendo atualmente, as novidades, o que está pegando, o que tem chamado a atenção da gente, né? Eu acho que a gente precisa exercitar isso toda semana. E esse momento da nossa conversa aqui, de alguma forma eu vou tentar registrar. Bom, a gente está gravando, né? Então esse bate-papo vai ficar gravado, né? Mas eu vou tomando minhas notas também para isso entrar como uma das avaliações, né? Então, assim, eu marquei duas coisas para abordar, mas eu vou inverter um pouco e vou perguntar para vocês se alguém aqui tem algum tema atual que está se incomodando ou que está achando interessante para trazer, para a gente conversar um pouco. Dentro do viés de estudos sociais cabe bastante coisa. Então, será que tem algo que vocês queiram comentar, destacar, para a gente trocar uma ideia? Bom dia, Priscila, de Janela Aberta, muito bem. Então, aqui é a tribuna livre, tá? Eu quero garantir para vocês que essa disciplina vai começar e terminar como um espaço totalmente democrático. Aqui é para a gente falar mesmo, sem estresse, né? Então, se vocês tiverem algum tema assim de atualidades que vocês queiram trazer, já está valendo, né? Senão eu vou comentar, colocar assim para discussão dois tópicos, né, que acho que são até um pouco divergentes entre si, mas isso é a proposta mesmo. O primeiro, assim, pela ordem, né, como a gente teve o mês de julho, que foi um mês de férias, enfim, recesso e tal, mais para o final do mês, teve uma, e a gente já estava quase entrando nas Olimpíadas, que é um outro tema, né? Mas eu acho que todo mundo viu, porque saiu muito na imprensa, a questão sobre viagem ao espaço, aquela viagem privada, né? Aquele voo pago, né? Voo tripulado para dar uma voltinha. É uma coisa que, assim, difícil da gente acreditar, né? Se falasse alguns anos antes, fui dar uma voltinha no espaço, daqui a pouco eu volto, tal. Um troço completamente impensável, né? Então, tem diferentes pontos de vista que a gente pode adotar sobre E essa caro, questão. né? Oi? E caro, né? Caro. Então, esse é o grande ponto, né? A minha mente de peão é a primeira coisa que eu fico pensando, né? O cara vai dar uma voltinha dessa, ele gasta. Gente, é E assim, fica de assistindo. milhões, né? Milhões a bilhões, é um troço muito louco, né? Então, sabe, aquilo que tem na nossa disciplina, um dos temas que a gente fala sobre tecnologia, né? Tecnologia e sociedade. Até que ponto esses grandes avanços estão sendo disponibilizados, estão acessíveis à população? E, gente, lamento informar que uma viagem ao espaço ela está disponível somente para, sei lá, 15 ou 20 pessoas, 30, sei lá, por aí. E eu acho que nessa sala aqui nenhum de nós consegue, sabe? Inclusive tem uma estatística que você sabe que eu dou aula de estatística, eu adoro estatística, eu sou o cara que pesquisa essas coisas e eu sempre gosto de trazer números para conversa sobre sociedade, né? E aí eu estava fazendo uma estimativa que se eu ganhasse o salário que eu ganho mensal, se eu ganhasse esse salário por dia, cada dia eu ganhasse o valor de um mês, e se eu trabalhasse uns 500 anos, sem feriado, sem férias, né, sem morrer, né, 500 anos juntando o meu salário que eu ganhasse no dia o que eu ganho no mês, aí em 500 anos eu conseguiria dar um passeio de uns 10, 15 minutos no espaço. Para vocês terem uma noção de que eu tô muito longe disso, né? Eu me senti é um paradoxo. Eu achei interessante, fui ler e tal, fui ver vídeo, né? Mas quanto mais eu lia, mais eu me sentia preso à terra, né? Por essa questão básica numérica. São muitos zeros, né? Que eu teria que ter na conta a mais para poder chegar nessas cifras. De fato, quando a gente fala, lembra que, não sei se vocês conhecem essa expressão ou se isso é uma coisa mais velha, né? Que a gente às vezes fala cifras astronômicas. Tá aí. É uma viagem ao espaço
de fato com cifras astronômicas, é na casa de milhão, bilhão, né? Então, eu lamento, mas assim, eu acho que a gente vai precisar, eu acho que vocês no curso vão precisar focar em arquitetura terrestre ainda, tá? Não tá ainda no ponto de da gente falar, não, vamos fazer um condomínio lá em Marte e tal. Ainda não, gente, tá? Vamos ficar mais por aqui mesmo, né? Mas e aí? O que vocês acham? Foi positivo, negativo? O que vocês querem? Vocês comentariam alguma coisa? A Priscila já deu um comentário que é, de fato, a primeira coisa que eu reparei, que é essa questão da inacessibilidade, né? E aí, mais alguém quer falar sobre uma abordagem sobre esse tema? Vocês estão quietinhos? Não Eu sei acho se. que vai ser mais, bom, não sei, por ser uma coisa bem cara, Aham. ela vai mais para a parte daquela de divisão social, né? Não Pois vai ser é, todo mundo que vai ter uma acessibilidade de fazer uma viagem dessa. é, é bem complicado, né? Tipo, não vai vender muito aquelas camisetas, né? Fui ao espaço e voltei, tá? Essa vai encalhar, essa não rola, né? Exatamente, não vai ter uma acessibilidade para maior parte da população, né? Olha, para falar para vocês, eu sou do tempo, ó, o cara que tá ficando, né? Aquele coroa falando. Mas assim, quando eu era moleque, teve vocês devem conhecer também essa história. Teve um voo tripulado por civis, né? Da Challenger, em 1986. Eu era molequinho e tal, mas eu vi pela televisão, né? O mundo inteiro parou. Quer dizer, a minha mãe assistiu quando o homem foi à Lua, né? 68, né? Por aí. Mas em 86, estava até na casa de um amigo, né? E de colega de escola e tal. E aí transmitiu o lançamento da Challenger, que tinha uma professora, um grande, assim, o marketing era porque tinha uma professora civil e tal. E aí nos Estados Unidos todo mundo reunido. Quando houve o lançamento, vocês podem achar isso no Google, até no YouTube, eu posso até procurar o link desse voo. Esse voo durou, sei lá, 1 minuto e meio mais ou menos. E a nave explodiu, né? O foguete explodiu. Morreu todo mundo instantaneamente. E foi assim um choque muito grande, né? Quando foi feita a investigação, vê como as coisas se conectam. Depois, uma investigação militar e tinha um cientista, né? Civil, o Richard Feynman, que era inclusive prêmio Nobel, quer dizer, o cara era top mesmo. Eu tenho os livros dele aqui, a biografia, a autobiografia. E aí ele descobriu a causa do problema. Foi um desastre horroroso, humanitário e social, assim, e econômico, enfim. O que que houve? Por causa de uma peça, a peça mais barata da estrutura toda, que eram anéis de borracha, os O-rings, né? Então é um assunto que tem a ver com resistência de materiais. Por uma questão de clima, a temperatura local, a temperatura e a umidade, né? Nas condições de lançamento estavam extremas, não estavam adequadas e o negócio tinha sido projetado, ninguém se preocupou muito com isso. Olha, pra gente prestar atenção, hein, quando vocês fizerem alguma coisa. Então era um foguete lá de bilhões de dólares, mas esses anéisinhos de borracha, com muita umidade, muito frio, eles ficavam quebradiços. A borracha para vedar tem que ser uma vedação perfeita. Quando ela fica quebradiça, dá uma pequena rachadura, já era, né? Combustível altamente inflamável. O que aconteceu? No primeiro dia do lançamento previsto, estava chovendo, teve que cancelar. No segundo dia, a temperatura estava muito baixa e cancelaram. No terceiro dia, eu não sei se foi no terceiro dia, o clima estava ruim. E aí o general, lá, os militares, decidiram que não podia mais, porque estava pegando mal para a população, imagina tem que cansar de qualquer jeito, isso. Tá. Então, por uma decisão, eu vou falar claramente estúpida, né? Uma decisão impensada, né? Ah, fizeram um lançamento ainda sem as condições ideais e um detalhezinho que depois foi percebido gerou esse desastre. Então veja a questão dos materiais, como que as coisas se misturam, como esses temas, né?
Bom, hoje em dia eu acho que todo mundo está atento a esses problemas técnicos, mas o que acontece? O acesso financeiro mesmo é impossível para pessoas normais, né? Pois é, um outro tema agora que eu quero trazer também para hoje, que está relacionado com o Brasil e com a atualidade, é o seguinte: eu não estou conseguindo acompanhar como eu gostaria as Olimpíadas, eu adoraria, mas esse negócio de ser no Japão prejudica um pouco, né? Então não dá para ficar assim. A minha Complica só um filha, pouquinho, né? só um pouquinho. A minha filha adora, né? Ela tá assim, inclusive ela andou faltando na escola porque ela ficava faltando nos vídeos, né? Para poder acompanhar tal de Eu assisto o que madrugada. posso, eu gosto. É muito, muito legal mesmo. E inclusive ontem estava rolando a ginástica artística e tal. E o que que tem de interessante, né? Eu fiquei pensando, esse ano entraram modalidades novas, né? O surf e o skate entraram, né? E o Brasil esmerilhou, foi muito bem, né? A gente teve essas medalhas, as primeiras medalhas nossas foram surgindo aí no skate e no surf, agora em Tóquio, e eu achei isso tremendamente simbólico, né? Tem um amigo meu que escreveu no jornal sobre isso, né? Da menina, né? Raíssa Fadinha, tudo. 13 anos, gente, 13 anos. E assim, o skate, e eu achei legal que foi uma menina novinha, porque o que acontece? O skate, ele tá tanto o skate como o surf, né? Estão associados historicamente, assim, na cabeça das pessoas caretas, né? A ser uma coisa marginal, né? Ah, esses caras são vagabundos, não faz nada, e tal. Tem um monte de coisas que falam por aí do pessoal do surf e do skate. Ah, fica só na maconha, não sei o quê, não faz nada, não quer saber nada. Super depreciando. Mas, na real, o Brasil está afundando em um monte de aspectos e a gente teve um destaque aí, né? Nessas áreas e assim de um modo muito digno, né? Essa menina assim uma simplicidade, uma gentileza, uma pessoa leve, né? Que trazendo um sorriso, né? E mostrando que não tem nada a ver a gente ter preconceito, né? Então foi muito interessante a forma como o Brasil chegou no skate, né? Nessa competição internacional importante que são as Olimpíadas, né? E o surf também, porque tem até uma questão interna simbólica, né? Que o Medina, que era o grande nome que todo mundo falava, ele deu aquela, assim, não conseguiu brilhar tanto, mas o Ítalo foi. Se vocês acompanharam, essa eu tive a felicidade de acompanhar mesmo. Eu fiquei assistindo Também. que, nossa, e aí eu achei, quem viu, ele foi assim, com uma confiança, uma certeza, uma garra, sabe? Foi para buscar o ouro, né? Então, inclusive na final, aquela coisa de quebrar a prancha, né? Quebrou a prancha, tal. O cara com 30 segundos de prova quebrou, teve que sair correndo, tal. Mas assim, foi na segurança, vai que vai, né? Então, eu acho que essas coisas simbolizam, dão indícios de caminhos para gente, né? Persistir mesmo, ir na garra, né? Não temer essa onda, esse tempo ruim que quebra as pranchas da gente, mas a gente segue firme, né? O cara precisou começar, começou de novo, tal. E mais legal de tudo para mim é que depois que ele ganhou a medalha de ouro, ele voltou, né? Chegou no Brasil, Rio Grande do Norte, chegou de madrugada, pegou a prancha e foi surfar, quer dizer, isso é muito interessante, porque também existe aquela coisa de que o cara ficou estrela, tal. Meu, não é por aí, né? As pessoas mais incríveis que conheci na vida, gente assim de altíssimo gabarito, tanto nas artes como na ciência, nenhum deles era arrogante ou, sabe, metido. Eu Ô, já vi. professor, Vale, pode falar. eu tenho dois pontos em questão ao Medina. Não conheço a Ah, história, mesmo ah, ele sendo daqui, nosso, sim, sim. né, do ladinho Aham, aqui. Não conheço a história de vida dele, né, aham. na íntegra. Mas nessa bateria, ele teve dois pontos, né, que ele precisa rever. Um, que foi o azar do chinês, se eu não me engano, Japonês, ser né? estrategista. Ele foi Sim, estrategista e foi usou mesmo. a vez dele lá, né? Que tinha as vezes da onda lá. E o outro que, assim, ao ver ele
apresentando, né? Eu achei Aham. muito Nutella, Ah, então, quanto, é quanto o difícil. Ítalo foi mais raiz, E olha, putz, achei excelente a sua definição, Priscila. É exatamente isso. sabe? É Eu não isso. sei se é isso mesmo, se foi só essa impressão, se ele é assim, enfim, mas foi essa impressão que eu Aham. tive É. naquela bateria, naquele momento. Eu não Aham. acompanho, não Aham. conheço, né? Mas Mas tem pelo menos foi diferença. essa a Sim, impressão. sim. Diferença de estilo evidente mesmo, né? Tem aquela coisa um pouco, sei lá, é como se estivesse comparando um pouco o desfile com uma corrida, né? Então tem um que tá É, lá o fazendo, Ítalo vai. não ficava esperando, a melhor onda. Isso, Ele é verdade. fazia daquela É, ondinha que eu acho que para mim não era nada quando estava é. chegando e fazia algumas coisinhas lá que eu não conheço o nome de E foi, nada. foi interessante, porque ele acabou dobrando, o japonês que venceu o Medina, ele foi dobrado pelo Ítalo, ficou de um jeito que o cara ficou assim, não tem como, né? Então é isso, gente, é a gente ir atrás, né? Eu achei que foram exemplos muito interessantes, né? Quero ver se no fim de semana acompanho um pouco mais as coisas que eu perdi dessa semana. Essa semana foi dificílima para mim. Eu fiz questão de estar com vocês, mas teoricamente era para eu estar, inclusive, afastado essa semana, porque perdi uma pessoa muito importante, né? A pessoa mais importante da minha vida essa semana. Minha mãe faleceu, foi uma longa agonia, né? E a gente Uhum. acompanhou até os últimos momentos e eu voltei para São José para dar as aulas, porque eu falei, não, minha mãe sempre foi professora e esse é o exemplo que eu quero seguir, né? Eu quero estar aqui, eu quero ver a moçada, eu quero estar junto, né? Então, a minha presença aqui é um tributo assim a essa inspiração. Cada um de nós tem as suas inspirações. Acho que muitas vezes é família, às vezes não, às vezes pode ser uma pessoa que você admira, né? E a gente vai, no nosso dia a dia, o que a gente faz tem que trazer isso. Eu acho que tem um sentido mesmo de honrar aquelas pessoas que nos ensinaram, né? Eu tô aqui um pouco por isso, né? Enfim, também na Olimpíada a gente teve essa história da favela na ginástica, que é outra junção. Eu não vou entrar nos méritos de letra, de música, tão funk, mas é só assim, a gente perceber como é possível, né, construir pontes. Que coisa linda! Eu acho que é tão bonito isso, né? Eu penso em vocês, arquitetos, futuros arquitetos, né? Gente que trabalhe mesmo a inclusão, a junção, sabe? Em vez da gente construir tantos muros altos, é buscar esses espaços abertos, buscar esse respiro, né? E ali foi belíssimo mesmo, né? Essa medalha nossa de pura arte mesmo, né? E juntando as pontas, né, do Brasil. Acho que foi muito interessante. Inclusive na música, porque ela uniu o funk com Bach, Johann Sebastian Bach. Então ficou legal, ficou interessante, né? Para o pessoal que é mais erudito, que, enfim, gosta dessas coisas. Ficou ali, né, pensando, caramba, o que que é isso, né? E eu acho que é legal. A gente tem que ousar, né? Então eu fiquei com isso na cabeça. Eu estou lendo aqui o comentário da Jennifer, né? Mesmo que o Brasil não tenha, né, os recursos dos outros países, tá jogando muito, tem muitas coisas legais acontecendo. De fato, nessa questão da raiz, na questão principalmente nessa do baile na favela, ali, aquele tipo de prova, normalmente você pode ver, historicamente, você pegar 100 anos, aí vai dar sempre o quê? China, Estados Unidos, Rússia, são esses três, né? Às vezes Japão, que são o quê? As grandes economias do mundo. Faz tempo, E tem décadas ajuda, isso. né? Tem Então, patrocínio alto. então é ali que circula, né? A primeira coisa dos patrocínios e também a estrutura do país mesmo, né? São países que investem fortemente nisso. O Aquilo é uma. atleta só estuda e pratica o seu esporte, É, mais nada, é. né? Então, se a gente compara essa estrutura com assim, um Ítalo começar sabe, trabalhando, improvisando com prancha de isopor, essas coisas, você percebe a diferença, né? Então, de repente, naquela prova com normalmente o pódio é só as potências mundiais, econômicas, né? E ali tem uma brasileira. Então, a gente tem por onde, a gente faz por onde, né?
Isso em todas as áreas. Na música, eu acho que a gente é medalha de ouro faz tempo, né? Se a gente comparar com outros países, né? E, e na arquitetura também, na Professor, publicidade. Fala, Bruno. eu queria comentar um negócio que, tipo assim, Fala. é muito comum aqui no Brasil, inclusive por isso, por tanto tempo foi ser jogador de futebol era o ponto todo que todo mundo queria, todos os jovens queriam antigamente, porque era o único jeito das pessoas conseguirem ascensão social de algum jeito, porque Aham. eles não iam conseguir, porque na visão deles eles não iam conseguir pelo estudo e tal, até pela infraestrutura tão precária que tem, né? Então eles viam até esse negócio tipo da favela se posicionando de outras formas, conseguindo alcançar espaços que eles não conseguiam alcançar, até pelo esporte mesmo. Então, até o negócio da menina ter ido lá e colocado um funk e tal, que representa algo tão marginalizado, e tá nas Olimpíadas, o mundo inteiro assistindo é uma coisa muito forte. Foi bem forte mesmo. Tá, a gente vai guardar isso, né? E, nossa, eu acho que não tinha como. Eu queria começar o semestre, eu tinha que abordar esses temas. A gente ainda tá com Olimpíadas rolando, então talvez na semana que vem a gente ainda tenha coisas a comentar, né? E assim, que a gente sempre tenha na nossa disciplina esse espaço, né? Então vou deixar aberto assim. Vocês podem me cutucar também naquele balãozinho do ambiente virtual, mas se não, sexta que vem, quem tiver algum tema que queira trazer, a gente pode debater, né? Em paralelo com as nossas leituras e a gente vai qualificando a nossa formação cultural aí. Eu estou pensando uma outra coisa aqui, não sei para hoje porque eu não preparei nada mesmo, mas Professor, Oi, fala. Cauã, né? antes disso, eu queria Fala. é isso. Eu queria te perguntar uma coisa que eu vi no Instagram, eu pesquisei link, as coisas, mas eu não achei nada. Aqui em São Paulo, essa semana saiu que o Bolsonaro tirou 50% das vacinas. Tipo, ele não enviou 50%. Eu Uhum. queria saber se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso, se pesquisou ou se não sabe de nada também, se alguém sabe. Não, Porque eu também acho que eu estou mais ou menos que nem você. Eu li isso, que várias cidades estavam, eu estou me referindo principalmente ao estado de São Paulo, né? Estavam esperando as doses, porque a gente até tem que falar também das coisas boas, né? Que o estado de São Paulo está conseguindo organizar razoavelmente bem essa questão da vacinação. Mas houve isso, né? Faltou, doses prometidas não vieram, isso está complicando um pouco o cronograma, que a ideia era tentar antecipar e de fato não teve, foi brecado isso, né? As Professor, razões, né? sobre esse da vacina que não chegou, não sei quem que deu uma notinha respondendo, se eu não me engano, vi no Jornal Nacional, dizendo que o estado de São Paulo recebeu no começo da campanha doses a mais que os outros estados. Então, nessa remessa agora, eles receberam menos por conta disso, para equalizar as contas com os outros estados mais altos, assim, É, mais ricos. então, é bom, Por isso isso, só que eu tenho que ver certinho, que eu não lembro quem que respondeu, né? Quem que deu a nota ao aham. Jornal Nacional respondendo sobre. Gente, assim, tem um ditado que é uma ironia, né? Uma crítica, mas que é muito utilizado, que fala assim: existem as verdades, as mentiras e a estatística, né? Então, às vezes, com estatística, você consegue falar um monte de coisas, né? Então, assim, o Estado de São Paulo produziu, eu não estou aqui para defender ninguém, né? Eu tô até mais para atacar, eu tenho viés crítico, acho que a gente tem. Mas assim, o Estado de São Paulo foi produtor de uma série de vacinas, a gente conseguiu produzir uma quantidade razoável de vacinas. E aí, respeitando o Pacto Federativo, isso sempre foi enviado para o governo federal. Mas o que acontece aí, todo mundo acho que já sabe, é uma rixa política, né? Então, teve Eu remessa posso que mais, eu posso mais. teve logo no início as remessas, se não me engano, foi assim: o governo de São Paulo pegou a porcentagem da população, né? A porcentagem das vacinas correspondente à população, reservou e retransmitiu o restante para o governo federal. E isso foi muito questionado, porque eles queriam receber tudo. Veja, em termos de logística,
pensa bem, você tem 10 milhões de vacina, você manda os 10 milhões para receber depois de volta. Não faria sentido, a meu ver, né? Então, só que isso está sendo questionado. Então, é essa coisa da rixa, né? A gente tem que pensar que no momento desse que a gente está vivendo, de crise extrema, estou falando de crise de saúde, de vida humana, né? Era para a gente estar mais coordenado, né? Esse que é a tristeza, né? Eu estou trabalhando desde o primeiro dia da pandemia, fazendo as estatísticas, as análises todas. Primeiro comecei do Brasil, mas eu comecei a assim, me detalhar mais, me deter mais sobre o Vale do Paraíba, né? São José dos Campos e Vale. Então tem um monte de estatísticas, um monte de estudos, e a gente sempre enfatiza a necessidade da decisão conjunta, regional, nacional, que a gente tivesse essa coordenação. Isso seria muito bom. Inclusive porque a gente poderia... O Brasil tinha as condições de ter começado a vacinação muito antes, de ter feito muito mais. Isso é fato, não tem muito assim o que dizer, né? E infelizmente a gente não teve uma coordenação, então ficou um desespero de um lado do outro, tal. Outro ponto sobre isso, os cilindros de oxigênio, né? Quer dizer, a gente está falando da vacina, mas o que aconteceu do norte do Brasil, né? Amazonas, é difícil falar sobre isso, complicado. E veja, em paralelo, a gente teve um ano de maior desmatamento dos últimos muitos anos, né? E não só a Amazônia, mas também o Cerrado, também houve muito incêndio, né? Então, essas são aquelas medalhas que a gente não queria ganhar de jeito nenhum, né? O pessoal em São José tem uma postura, muitas pessoas ficam, gente, eu digo doutores, tal, pessoal de ciência, um pouco indignado, porque o INPE, né, que é uma instituição que a gente respeita muito, tem amigos, parceiros, a gente faz coisas junto, e assim, o INPE trabalha há décadas com essas questões de monitoramento, e de repente isso foi É lido como se... proibido de falar, é É, proibido de é, trabalhar. foi lido como se fosse uma oposição. Não é isso. É um monitoramento. Então, se acontece alguma coisa e aparece no radar, não, que fazer? Tá ali, né? Eles estão falando da realidade. Então, existem umas confusões aqui que a gente não. Que são difíceis, né? A gente tem que defender. Eu vou mais para frente, a gente vai ter uma fala, estou preparando, tem uma aula assim no esquema aqui para discutir um livro pequenininho do Timothy Snyder, é um pesquisador que se deteve muito sobre os anos mais recentes dos Estados Unidos, aquele período Trump, e aí ele produziu um livro que se chama... Esse livro é facinho de achar, um livro de bolso, está disponível no Brasil desde que saiu, final de 2016, chama-se sobre a tirania, como é que é 20 lições do século XX para o mundo, né? E eu vou passar depois a ficha desse livro. E é um livro muito interessante, eu fiz um seminário a partir dele, e eu vou apresentar para vocês. Aborda alguns desses temas, né? O livro foi antes da pandemia, mas vocês vão ver que tem muita coisa que aparece lá e que permite a gente entender que algumas coisas que estão acontecendo aqui já estavam meio semeadas, sabe? Então é interessante a gente ficar atento, né? Até para evitar que se repitam esses problemas, né? Sim, sim. Mas isso tudo a partir do comentário do Cauã, né? Que a gente realmente soube só disso, né? Que houve essa disparidade aí, e daí um argumenta uma coisa, outro argumenta outra, Mas tem muita coisa embaixo do tapete, né? tem muita coisa embaixo do tapete. Que uma disciplina de universidade não é suficiente para abordar. Mas beleza, o que eu quero aqui é trazer essa conversa, trazer o pensamento crítico, né? E eu acho que a gente podia hoje... Eu tô com um primeiro... Eu vou apresentar para vocês, então, um primeiro materialzinho que é sobre uma cronologia de pensadores importantes. Deixa eu colocar, depois eu disponibilizo lá no ambiente virtual. Deixa eu ver onde é que eles estão. Aqui. Tá? Então, uma trilha
está aparecendo para vocês, uma trilha secular e arbitrária do conhecimento social. E aqui já uma visão autocrítica, né? Eu queria pedir até um pouco de desculpas, porque é uma visão ocidental. Na verdade, a gente tem muito acesso, à nossa formação cultural é muito eurocêntrica ainda, então a gente tem mais acesso a esses nomes europeus, enfim, né? Então eu vou com essa limitação, mas a gente pode fazer uma trilha aqui. E um primeiro nome que eu queria trazer, a gente estuda isso tudo no colégio, né? É Sócrates, né? Então, ainda no século V a.C., né? Pensador grego que foi condenado à morte, vejam bem, hein? Por corrupção de menores. Hoje em dia se fala de corrupção de menores, é um escândalo e tal, mas qual que era a corrupção de menores, né? Era o fato de que ele era um cara questionador, que fazia muitas perguntas, ele não aceitava as coisas, né? Direto assim, ele ficava, não, peraí, vamos avaliar isso. E esse questionamento gerou uma condenação. Ele era visto como corruptor de menores, que ele reunia a moçada, né? E algumas frases dele, só sei que nada sei, acho que é a mais famosa, né? E tem uma outra que eu acho interessante, a vida irrefletida não vale a pena viver. Eu acho que esse, gente, eu acho que poderia ser o nosso mote aqui, né? Então, eu até meio que brincando estou falando isso, é um tratado de honestidade intelectual, né? Isso pode ser, a gente deve trazer, pode ser entendido como quem acha que sabe muito não se abre para aprender, né? No decorrer da minha vida eu encontrei várias vezes com pessoas inteligentes, tal, mas que tinham aquela arrogância, às vezes que eu acho tão chato quando vejo gente assim, né? E o cara acha que sabe tudo, então começa a debater e às vezes cai no fundo do poço quando a pessoa fala assim, mas a minha formação é tal, qual que é a sua formação, quem é você? Quando começa nesse ponto, aí eu já recolho, assim, não vale a pena perder tempo conversando com gente assim. E um pouco essa era a conversa de Sócrates, né? Estar sempre aberto a aprender. Então o questionamento seria válido, né? Mas tem gente que não gosta, né? Bom, seguindo, a gente tem Aristóteles, um dos maiores, talvez o maior pensador grego, né? Trabalhou, escreveu sobre muitos assuntos, muito organizado, né? E ele dizia que o ser humano é um animal político. O primeiro que disse isso. Nasceu para viver em sociedade. Então, essa ênfase no social, né? É bem interessante essa ideia, a gente trazer isso para a gente, né? Então, quando a gente faz uma escolha, quando a gente menciona a saúde, quando a gente menciona um determinado tema, quando eu falo notícia da semana, alguém fala, sei lá, do baile na favela, isso traduz um olhar social, um olhar político, né? Mas a vacina está com problema, está com dificuldade, por que a gente não consegue? Então são olhares sociais, olhares políticos, né? Não tem nada a ver com partido, não é isso, tá? É outra coisa, mas esse posicionamento, o jeito da gente olhar o mundo. Outra pessoa de outro lugar vai olhar diferente, né? O ser humano, então, não pode viver sozinho. Acho que esse é o ponto de partida para a gente desenvolver a ideia de cidadania, que levou séculos, né? Foi um negócio, assim, um processo longo, a gente ainda está construindo essa noção de cidadania, né? Por exemplo, no início, cidadania não implicava... O que era o cidadão, né? Era muito difícil ser cidadão. Tinha os caras que eram escravos, portanto, não era nada, né? Não era cidadão. Então foi necessário muito tempo para desenvolver progressivamente essa noção de cidadania. Nos primeiros séculos da era cristã, né, aí a gente teve uma ascensão razoavelmente rápida da Igreja Católica, que trouxe a noção de que a Terra, né, que, vamos dizer, a casa do Filho de Deus, o homem, seria o centro do universo. Isso aqui ficou por séculos, né, tido como uma verdade absoluta, né? E num certo momento, a partir do século XV, a gente pode citar a Revolução Científica, né, comandada por diversos estudiosos, gente como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e Galileu Galilei, né, que representou o nascimento da ciência moderna, baseada na experiência. E aí a gente descobriu, né, eles mostraram que não é assim, a Terra não é o centro do universo e a Terra não está parada fixa, né?
A gente está mais para pontinho no espaço, né? Mostraram para a gente que em vez de centro, na verdade, nós estamos mais para pontinhos no centro no meio do universo, né? No espaço, perdidos, assim. Vocês sabem que a coisa, todos eles trabalharam nessa noção, né? O Galileu foi aquele que ficou famoso, né? Que teve que se desdizer na frente da igreja, ele foi punido, enfim. E aí ele teria, né? Teve que dizer que não, me arrependo, né? A Terra na verdade não se move. E dizem que ele ficou cochichando, não, né? Na verdade, só que não, né? Só que não. Mas ele teve que se desdizer. Enquanto o Giordano Bruno foi mais radical. Ele se recusou. Falou, não, mas você vai para a fogueira. Que se dane, eu não vou falar o que vocês querem. E o Giordano Bruno foi literalmente queimado vivo mesmo, né? Pelas suas convicções. Esse foi o teimoso mesmo, né? Então é muito interessante a gente trazer essas vivências, né, da humanidade, como que o conhecimento humano não é facilmente aceito, né? As descobertas têm coisas que tem que superar resistências, né? E o tempo que vai nisso. Aqui, quando a gente já, quase 100 anos depois disso, a gente tem o René Descartes, né? Matemático, físico e filósofo. Vocês podem achar que eu sou um pouco tendencioso, porque vários desses nomes são da física, né? Também. E como eu sou físico, né? Mas eu também sou músico, acho que eu sou um pouco de cada coisa. Todos nós somos múltiplos, né? O Descartes era desses caras que acreditava nisso. Ele fazia várias coisas, desenvolveu a base do cálculo, né? No século XVII ele fortaleceu essa via da ciência, tornou-se a principal voz do racionalismo. E a frase dele mais famosa, penso, logo existo, né? A minha observação crítica ao Descartes veja que ele foi individualista, né? Ele não falou pensamos, logo existimos. Ele falou penso, logo existo. Ou seja, ele está fortalecendo a noção de indivíduo. Aí. Muito bem, seguindo mais um pouco, a gente tem o Blaise Pascal. Quando vocês estudarem na parte de física, né? Dinâmica dos fluidos, pressão, ele era físico. Foi um cara que viveu pouco, ele morreu com menos de 40 anos, né? Mas trabalhou com muitos assuntos, matemático, né? Trabalhou com probabilidade, teria inventado a primeira máquina de calcular. E a partir dos seus 30 e poucos anos ele virou escritor, pensador, começou a se aventurar na filosofia mesmo, né? Combatendo o racionalismo e o empirismo. Segundo o Papa Francisco, é um candidato a santo. Pascal é um cara que pode virar santo, né? Isaac Newton, outro físico, né? Físico e matemático. Esse aí eu não tenho muito o que dizer, eu vou resumir, em vez de ficar perdendo meu tempo falando, eu vou falar só 3 coisas. Mecânica, ótica e cálculo. Pronto, matou. O cara era um gênio, né? A sua frase mais célebre, se enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes, né? Então, viva Newton por ter falado isso, né? Acho que cada um de nós, né, se a gente consegue enxergar um pouco mais longe, é porque a gente tem essa base, a gente está assentado sobre os ombros de gigantes. Seguindo mais um pouquinho, temos o Immanuel Kant, né? Filósofo, que fez a síntese, né, entre o racionalismo do Descartes e o empirismo de John Locke e David Hume, né? Então, Kant foi esse cara da ponte aí. Ele foi professor de ciências, né? E propôs uma primeira teoria de formação do sistema solar. Ou seja, mais um desses que trabalhava em diferentes setores. Segundo Kant, as experiências, sensações, devem ser organizadas pelo pensamento e pela intuição para gerar o conhecimento. E aqui é um pouco um percurso que eu acho que vale para vocês também, vale para todos nós, né? A gente ter a experiência, ter a sensação, sair na rua para olhar as coisas, ser atento, né? Organizar isso com o pensamento para depois criar o nosso, né? Kant falava do imperativo categórico. Então, a ideia da coisa é assim, uma lei moral deve ser boa por si mesma, né? Você tem a consciência do dever. É mais importante isso do que o próprio resultado da sua ação, né? Então você não mediria a pessoa pela, salvou tantas pessoas, fez o bem. Ele foi com a intenção ele fez porque acha que é o certo a se fazer, né? Então, é um imperativo categórico. Não tem como não se envolver nisso, não, porque o correto é isso, né? Um senso de justiça, enfim. Chegamos em Hegel,
século XVIII, Hegel foi um filósofo que definiu a dialética, né, como forma de conhecimento. A oposição, né, os pensamentos divergentes. Então, ele é o cara que fala da tese, depois antítese, e dessa oposição entre tese e antítese surge a síntese, né? Agrupa, condensa as conclusões, e depois essa síntese vai ser uma nova tese, vai surgir uma outra antítese, e aí você vai condensar numa nova síntese, e assim o conhecimento vai acontecendo, né? É a postura do Hegel. Quando a gente está já no século XIX, então a gente pode agora sim falar dos 3 nomes fundamentais da sociologia, né? O primeiro, Karl Marx, né? Filósofo, historiador, sociólogo, era um teórico, olha só, um teórico que defendia a prática. A teoria só por si só não resolve. Então ele tinha esse viés de vamos trabalhar para mudar o mundo, né? Define uma série de conceitos fundamentais, como a mais-valia, e a divisão da sociedade em 2 grandes classes, né? Proprietários e proletários. Se a gente fizer a brincadeira de... Aí é uma ponte assim longa, né? Mas se a gente conectar com a história do foguete, dessa viagem passeio no espaço atual, a gente vai dizer, ali são os proprietários, né? E nós somos os proletários. A gente ficou assistindo na TV esse negócio, né? Marx dizia que a teoria só tem valor se puder impulsionar a prática e que o ser humano não é uma entidade abstrata. Ele é necessário valorizar o indivíduo age na sociedade, pode influenciar a sociedade, mas também é necessariamente influenciado, né, pelo seu contexto social. E a frase dele mais importante, a história de toda a sociedade é a história das lutas de classe. Aí a gente tem o Emile Durkheim, né, que criou a noção de fato social, foi um teórico importante, buscou estabelecer a sociologia como uma ciência. Então esse era o grande ponto para o Durkheim. Então a noção de uma disciplina acadêmica sobre sociedade, pesquisas qualitativas, quantitativas, estudos de caso, uma abordagem que a gente chama de positivista, firme, né? Segundo ele, em sociedades tradicionais, cultura e religião criavam uma consciência coletiva. Com a modernidade e a especialização do trabalho, o foco vai mudando e sai, né, e vai da sociedade para o indivíduo. Então ele prevê essa sequência de individualização, enfim, dessa primazia do indivíduo sobre o social. No entanto, ele deixa como frase o fato de que a gente deve encarar assim, que a sociedade é mais do que a soma dos seus indivíduos, né? E aí eu posso lembrar os Mineiros do Clube da Esquina, uma canção que diz que 1 mais 1 é sempre mais que 2, Beto Guedes, né? Depois vocês procuram lá. Então é um pensamento, né, durkheimiano. É Max Weber, que fala sobre a modernização, industrialização da sociedade, fala dos avanços tecnológicos, então, que vem, mas junto com isso vem o que? A racionalização, a burocracia, o controle e, consequentemente, a redução da liberdade. Então, uma série de avanços que a gente tem acabam gerando essa perda, né, de liberdade. Isso pode levar, em última análise, à desumanização, como ele fala, né? E aquele problema da gente estar sendo vigiado, enfim, né, pela própria tecnologia. Ele deixou a noção de que a ética do trabalho, falava muito da ética do trabalho, e que isso teria uma inspiração religiosa, né, como se fosse algo bom a se fazer. Aqui a gente chega no Sigmund Freud. Eu usei a palavra gênio aqui em cima só para falar do Newton até agora, né? Mas eu acho que Freud é candidato também, né? Coloquei aqui, genial criador da psicanálise. Estudou não apenas o indivíduo, como também o comportamento das massas, né? Ele tem estudos sociais. Chegou a se corresponder com outro gênio, que era o físico Albert Einstein. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Pacifista, mas um cara, uma figura interessante também. Sobre Freud, eu vou aproveitar e fazer um comentário. Toda semana eu me reúno à tarde com alguns alunos, né, para ler obras de Freud e debater, né?
Então, se tiver alguém interessado, depois a gente pode conversar. Trazer mais gente, enfim. Aí, nesse exato momento, as meninas devem estar bravas comigo, com toda razão, porque, poxa, que história é essa que só está falando de homem, né? Além de brancos, homens. Então, é um problema, né? Nós temos que corrigir isso. Tem um nome aqui que eu tenho que trazer, que é a Hannah Arendt, né? Uma filósofa importantíssima que desenvolveu o conceito de banalidade do mal. E esse conceito ele ajuda a gente a entender coisas no Brasil atual, né? Ela denuncia a falta de pensamento crítico, o distanciamento entre pensamento e realidade, né? Ela diz assim: os fanáticos são inatingíveis pela experiência e pelo argumento. Você tenta conversar com determinadas pessoas, você não vai entender nada, não vai querer enxergar, sabe? O conformismo total parece ter destruído a capacidade de sentir. Ela acha que a gente naturalizou a violência, que isso é um problema que de fato é, né? Parece ter destruído a capacidade de sentir, mesmo que seja algo extremo como a tortura ou o medo da morte, sabe? Então, o que explicaria coisas como, tipo, alguém virar e falar, e daí? Pelo amor de Deus, quer dizer, é uma pessoa que está sem capacidade de sentimento, né? Muito bem, seguindo a trilha temos o Michel Foucault, né? Filósofo, sociólogo francês, estudou, o foco dele no trabalho, na pesquisa foi as instituições hierárquicas, então prisões, né? As escolas também, e ele fala do sistema de panóptico. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um palavrão assim, né? Panóptico é como se fosse um ponto de onde você olha para todos os lados, então você está lá embaixo, você está sendo vigiado, sabe aquela torre? A torre vigia, e ali tem alguém que está olhando. E a gente vive numa sociedade panóptica, né? Onde todo mundo tem um celular, todo mundo pode fotografar todo mundo. Essa aula, por exemplo, está sendo gravada, né? Então, tudo é monitorado, né? A gente tem aquela sensação de estar sendo vigiado e controlado. E Foucault comenta isso. O poder está presente em todos os níveis da sociedade. E o poder é exercido, não é possuído. Ninguém possui poder. A pessoa está exercendo aquele poder. Naquele momento ela tem o celular que filmou aquela coisa e tal, né? Onde há poder, há resistência. Então a gente pode usar isso para se defender também, né? Lembro a vocês quantos fatos recentes que a gente ficou sabendo porque tinha alguém que conseguiu filmar, conseguiu registrar. Então existe um viés também positivo de resistência. Não vou deixar vocês fazerem, esconderem isso, não. Vamos denunciar, tal, né? Aqui a gente chega no Zygmunt Bauman, né? Um filósofo, sociólogo, morreu até recentemente, né? E viveu bastante, tem muitos livros publicados. Eu tenho uma coleção do Bauman aqui em casa e quero compartilhar leituras dele com vocês, né? Ele criou a expressão modernidade líquida para descrever essa dinâmica de relações humanas a partir de meados do século XX, como as coisas são rápidas, fluidas, né? A insegurança, segundo diz o Bauman, faz parte da estrutura do homem pós-moderno. A gente vive nessa loucura da insegurança, da rapidez, da fluidez, né? E com tudo isso, nós chegamos a viagem rápida, nós chegamos onde estamos agora, né? Então, a partir de agora, isso aqui é uma base, né? Fiz uma rápida viagem, depois vocês podem olhar com calma, e eu vou mandar para vocês esses tópicos, né? Vou disponibilizar lá no site, e a partir daí é com a gente. Então, vamos fazer leituras toda semana, eu vou trazendo coisas, né? Lembrem-se de, sei lá, separa alguma coisa, anota alguma notícia que você acha interessante para a gente debater em aula. Eu acho que vai ser interessante, né? E, bom, gente, para primeiro dia é isso, acho que falamos bastante. Aprendam a me interromper, façam comentários, tal, porque senão o vício do professor a gente fica falando, né? Quero saber de vocês, o que vocês acham, se está tudo bem, se vocês têm alguma expectativa, algum comentário a fazer.
As nossas aulas Professor, vão não ser... fala isso não, eu já falo demais. Não, mas é bom, é importante a gente ter quem se posicione aqui. Eu sei que tem gente que prefere o chat também, tá valendo, né? Beleza. E eu espero, ao longo das semanas aí, que a gente consiga se conhecer, inclusive ver a carinha uns dos outros, né? E isso fica, então, um convite para vocês, né? Bota a cara na janela e, enfim, é isso. Comentários?